Olá, pessoal. Estou aqui com a Vanessa Ribeiro, fisioterapeuta do Ser4 de Diamantina, é mestre e doutora em Ciências Fisiológicas, já está há alguns anos no Ser4 de Diamantina, né, Vanessa? Formou Isso. na UFVJM, toda a formação na UFVJM, e está conosco para falar da reabilitação física, que é uma das modalidades da reabilitação. E vai falar de toda a experiência, Vanessa. Fica à vontade para passar para a gente a sua experiência, os desafios, os ganhos clínicos, a importância da capacitação profissional, né, da educação permanente. Eu vi que as empresas fornecem cursos, né? Um dia eu participei de uma webconferência com uma empresa, vendo que eles incentivam a formação de Uhum. profissionais. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, de como você chegou até aí, né? Uhum. A relação com a universidade, coisas que a gente nem tinha combinado, mas mais para você falar de uma maneira bem espontânea mesmo dessa sua trajetória. Ok, ok. Olá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o professor Peterson. É um prazer, uma honra poder vir aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, na oficina ortopédica. Como o professor Peterson falou, toda a minha formação foi aqui na UFVJM, né, em Diamantina, e concluí minha em 2014, fiz um mestrado em Ciências Fisiológicas, e durante eu senti a necessidade, né, de ganhar uma experiência prática clínica mesmo. E aí foi que eu busquei uma oportunidade de trabalho, né? Fiz o processo seletivo no SER, fui aprovada, e em 2015, julho de 2015, iniciei o trabalho lá na neurologia adulta. E após, né, 3 meses trabalhando na área, eu fui convidada para na oficina ortopédica, o que foi para mim um grande desafio, né? Porque durante a graduação a gente tem a disciplina, né? Mas numa carga horária muito pequena, e a gente percebe que nessa área é tudo muito intenso, né? A gente precisa estar sempre analisando muito pontualmente cada caso, mas foi um desafio que eu abracei com muito carinho, e aí, né, já são 6 anos trabalhando nessa área, muito feliz, gosto muito de trabalhar, né? E durante esse tempo eu pude concluir meu mestrado e doutorado também, né? Sempre gostei muito de pesquisa também, e é uma coisa que realmente falta, né? Nessa área, próteses, é realmente muito desafiador. E eu sou realmente muito feliz trabalhando com órteses e próteses no Ser Diamantino. Em um outro momento, vocês já tiveram uns vídeos, né, da minha colega, Ana Paula, que falou sobre o ser fluxo, sobre como as coisas acontecem, né, lá dentro. Então, hoje, eu vou focar mais no nosso setor, né, de órteses e próteses, para que vocês possam conhecer, né, como as coisas acontecem lá, acontece a questão da disponibilização de recursos, e as atribuições do fisioterapeuta, alguns casos clínicos, né, para que vocês possam perceber o dinamismo desse trabalho dentro da oficina ortopédica, e também apresentar essa equipe, enfim. Vou passar brevemente sobre o SER, porque vocês já conheceram, né, por meio dos vídeos da Ana, mas, basicamente, em 2012, né, o Ministério da Saúde instituiu a portaria da rede de cuidado da pessoa com deficiência. E por meio dessa portaria ficou determinado, então, que a atenção à saúde às pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual e outras, né, alterações, seriam, então, ser tratadas no centro em reabilitação. E esses centros, eles podem contar com a oficina ortopédica fixa ou itinerante. E o Ser Diamantina é um Ser 4, que tem as 4 reabilitações: reabilitação física, auditiva, intelectual, visual, tem serviços diferenciados, que é ostomia, ambulatório de feridas, e conta com a oficina ortopédica, o serviço de órtese e prótese. E lá nós temos a oficina fixa e a oficina também, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, nós temos, né,
uma estrutura física, né, muito grande, que permite desenvolver bem os nossos trabalhos, né? Nós temos bastante recursos, o que possibilita realmente fazer um serviço, oferecer um serviço diferenciado. Bom, como que o paciente chega até o Ser Diamantina? Como que é essa entrada desse paciente nesse serviço? O paciente, ele busca, né, a unidade básica de saúde do município ou aqui de Diamantina. O Ser Diamantina atende 53 municípios, né, da região. E a Secretaria de Saúde do município encaminha, né, esse processo, um encaminhamento de um profissional da saúde, contando, né, realmente detalhadamente sobre o quadro clínico desse paciente, o que ele precisa. Então, esse encaminhamento, ele é anexado aos documentos do paciente, identidade, CPF, cópia do cartão SUS e comprovante. E esse processo, então, é encaminhado para a Secretaria de Saúde de Diamantina e uma junta regular autoriza esse processo, então ele é encaminhado para o SER, onde é feita uma classificação com relação à clínica e com relação à gravidade. Existe uma normativa interna que permite a classificação desses processos. Então, o paciente, uma vez classificado, é marcada a admissão nesse serviço, onde ele passa por uma triagem por uma equipe multidisciplinar com diversos problemas. Então, por meio dessa triagem, é que normalmente são levantadas demandas, né, para o serviço de órtese e prótese. Outra forma de entrar, né, nesse serviço, né, do paciente buscar isso, é por meio de um fluxo específico só do setor de OPM. Então, durante essa classificação, esse paciente ele pode ser classificado somente para dar entrada no serviço de órtese e prótese, de maneira independente, né, do serviço de um modo geral. Então, esse processo é agendado uma consulta com o médico ortopedista e, então, ele passa no nosso setor, né? Esse é o fluxo de APM. Caso lá no serviço eu identifique a necessidade desse paciente ser encaminhado para alguma outra especialidade, né? Se ele precisar ir para fisioterapia ou para reabilitação auditiva, nós temos documentos internos que permitem, né, o direcionamento, o encaminhamento desse paciente para os outros setores, caso identificada a necessidade. Bom, então lá no setor de órtese e prótese, nós trabalhamos com órteses, próteses, auxiliares de locomoção, né? Dentre as mais diversas, e eu vou passar com vocês, né, sobre esses itens, isso é dispensado pelo SUS. Bom, apresentar um pouquinho da nossa equipe, né? Lá hoje nós temos no nosso setor 2 gerentes, um gerente administrativo, que é o Rogério, e a gerente técnica, que é a Letícia. A nossa secretária é a Ana Elisa, ela que recebe os pacientes, faz os visitos, né? Entra em contato. Fisioterapeutas, nós somos 2. Eu sou a referência técnica na oficina fixa e Reinaldo, meu colega, é referência técnica da oficina itinerante. Em relação a próteses, nós temos 5 técnicos protesistas: o Célio, o Bruno, o Paulinho, a Jaqueline e o Éder. Esses técnicos, eles têm tempos, né, na oficina ortopédica diferentes, né? O Célio e o Alisson, eles são os veteranos, eles estão há mais tempo nesse serviço, em seguido, né, Paulo da Jaqueline, e o Éder é o mais recente, o técnico mais recente. Bom, esses técnicos, eles foram captados, né, pela empresa fornecedora, principal fornecedora da oficina ortopédica, que é a Otobox, e constantemente, né, eles fazem cursos, passam por cursos, né, na Abotec, e tem essa educação continuada. Com relação a são 4 técnicos ortesistas: o Jefferson, o Renato, a Gabriela e o Bruno. O Jefferson, né, é o técnico veterano, e hoje ele é o responsável técnico, né, certificado pela Abotec, pela oficina ortopédica de Diamantina. E na sapataria e cadeiras de rodas, o Alan, o Raul e o Marcelo são os técnicos responsáveis. O Alan é o técnico veterano desse grupo. E também nós temos o Júnior, que é o motorista, né, do caminhão da oficina itinerante, que trabalha também com... Essa é a nossa equipe, então. 2 gerentes, 2 fisioterapeutas, secretária, 12 técnicos ortesistas e protesistas,
e o motorista. Bom, então, gente, por meio de 2 de dezembro de 2010, nós tivemos uma grande conquista na fisioterapia, né? E nós passamos, então, a ter o nosso direito reconhecido de prescrever órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico. Dentro da oficina ortopédica, eu, né, como fisioterapeuta, prescrevo as OPMs dispensadas lá dentro desse setor. Então, lá nós temos algumas atribuições. Dentre elas, é receber a ação dos setores de reabilitação. Então, o paciente ele pode vir ao setor de OPM por meio de uma indicação na triagem multidisciplinar pelos profissionais, os médicos, os fisioterapeutas, né? Então, de repente, o paciente entrou para reabilitação e não tinha, no momento da triagem, nenhuma do setor de OPM. O fisioterapeuta do setor de reabilitação pode encaminhar esse paciente, então, para OPM. Nós temos um sistema, né, que permite essa solicitação de OPM. E os terapeutas ocupacionais também. Na verdade, todos os profissionais de dentro do ser podem encaminhar, né, pacientes, assim, para uma avaliação, né, assim que identifica uma demanda, ou mesmo por uma solicitação do paciente. Às vezes o paciente ele faz um acompanhamento na fonoaudiologia, e aí o profissional identifica, né, essa necessidade e pode encaminhar. Uma outra atribuição é analisar e discutir as indicações da equipe, né? Nós temos um contato direto com os fisioterapeutas do setor da reabilitação física, né? E nós discutimos casos clínicos. Avaliamos os pacientes, realizamos as prescrições, acompanhamos as medidas, os processos de produção, prova e entrega, né? E acompanhamos também esse paciente após a entrega. Então, realmente o nosso trabalho ele é bem amplo. Nós todos os processos, né, de dentro do setor, desde quando o paciente chega, sai, e todo o acompanhamento dele. E, além disso, nós temos também algumas funções administrativas, né, que é o lançamento de consolidação, né, daquilo que foi entregue no mês, dentre outras atribuições. Bom, então, gostaria de falar para você sobre a tabela SUS, né, que por meio da portaria de 8 de fevereiro de 2007 foi instituída, e dentre as várias da tabela, ela determina, né, o valor pago por cada item dado pelo SUS. Essa tabela, né, a SIGTAP, o Sistema de Gerenciamento de Tabelas, Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, extremamente importante e relevante, e é por meio dela que nós, né, disponibilizamos aí esses recursos aos nossos pacientes. Mas também é extremamente desafiador trabalhar dentro, né, dessa questão, porque essa tabela ela é desatualizada, né? Ao tempo não tem nenhuma atualização ao valor, por exemplo. Então, com relação a algumas coisas que eu vou dizer, eu sempre vou falar assim, olha, dentro da tabela SUS, para vocês identificarem, né, alguns desafios, algumas coisas muito importantes nesse sentido. Então, todo mundo pode acessar, né, a tabela SUS. Quando a gente clica ali em acessar a tabela, aparece essa página. E ali em nome, a gente pode colocar o que a gente quer saber. Então, por exemplo, aqui eu printei a tela para vocês, a prótese transfemoral. Então, aqui vem falando a quantidade máxima, qual que é a idade máxima e máxima, que com relação a esse item não tem limite de idade, né? E tem o valor, né? Que aí para vocês compreenderem, tem uma prótese hoje transfemoral, pago, né, por essa prótese o valor de R$ 3.502,80, né, considerado um desafio realmente, né, porque realmente os valores dos fornecedores aumentam muito ao longo dos anos, a gente percebe essa dificuldade, mas ainda assim conseguimos entregar de qualidade. Vou mostrar para vocês, né, quais são os sistemas que a gente utiliza, enfim. Mas é realmente muito desafiador. Né, e para nós que trabalhamos nessa área. Bom, então falando um pouquinho para vocês sobre as órteses, né? As órteses, então, são os dispositivos aplicados externamente ao segmento corpóreo para modificar as características estruturais e funcionais do sistema neuromuscular e esquelético. A medição que eu acho de órtese é que é um reorganizador funcional. E lá nós temos várias órteses de membros inferiores. Quando a gente digita lá na tabela SUS, né,
nós temos todos esses itens que eu descrevi aqui para vocês. E eu vou destacar aqui as que nós temos mais demanda, que são as AFOs, né, as Encofood Hortas, que também são chamadas de tutor, em algumas regiões chamadas de calha, goteira, né? Então, uma das principais demandas com relação a hortas no setor, e né, para o tratamento de diversos pacientes com alterações neurológicas, principalmente, né, como, por exemplo, a inversão, né, supinação, desabamento do arco longitudinal medial, a pronação no pé equino, e aí são vários tipos de órtese. Dentre elas, eu destaco para vocês aqui o código da órtese suropodálica infantil sem articulação e polipropileno e a com articulação, são as duas órteses que nós prescrevemos lá no nosso setor, né? A sem articulação, também de rígida, né, órtese rígida, ela é indicada para pacientes que normalmente têm espasticidade mais grave, né, tem uma rigidez, um aumento de tom, né, com a deformidade normalmente equino-varo. E aí, essa órtese é importante durante a fabricação, ela tem uma flexibilidade na região do antepé, né, que deve ser preservada para permitir uma marcha funcional desse paciente. Então, vou dar um exemplo, né? A terapeuta que cuida da reação infantil, né? Normalmente paciente com paralisia cerebral. Fica a necessidade desse paciente, ele é encaminhado. Lá nós fazemos a avaliação e definimos qual a melhor órtese para esse paciente. Acompanha ele continuamente para ver, né, se houve alguma modificação ao longo do tratamento, ao longo da reabilitação, se precisa ser modificado, tá? Um outro tipo de órtese, que também é muito prescrita, é articulada, e normalmente ela é utilizada por pacientes que deambulam, né, que tem alguma, apresenta um movimento passivo de dorsão, seja em sequelas espásticas ou flácidas, né, então, é um outro tipo de órtese, que também, de acordo com a nossa avaliação específica, a gente define. E é muito interessante que a gente também tenha, né, com o ortopedista, que normalmente atende essas crianças do ser, e aí, normalmente, a gente consegue, né, promover modificações nas órteses e fazer testes, né, para ver aquilo que mais se adapta e possibilita ao paciente o melhor desempenho, né, da marcha. Bom, como que acontece o processo de produção? Acho importante trazer para vocês compreenderem, né, porque é realmente um processo artesanal, né? O técnico, todo esse processo de produção acontece dentro da nossa oficina ortopédica de maneira muito rigorosa, né? E muito específica. E é realmente muito trabalhoso, demanda um tempo. Mas hoje, por exemplo, no período pandêmico, os pacientes têm atendimentos quinzenais. Então, a gente consegue hoje fazer uma órtese e entregá-la, né, daí a 15 dias. Normalmente tem acontecido assim. Antes, no fluxo comunal, né, sem a pandemia, nós fazíamos multirões de medidas, onde era feita uma semana inteira de medida, os técnicos produziam durante 2 semanas e entregávamos na quarta semana. E dessa forma que acontece normalmente no setor. Inicialmente, né, feita uma preparação do paciente com a colocação de uma malha tubular e uma plaquinha, né, que depois vai ser feito o recorte da órtese, essa placa pode ser em polipropileno mesmo. É feita marcação dos pontos de alívio, normalmente dependendo da experiência do técnico, essas marcações nem são necessárias. Então, umedece a atadura gestada, né, na água, envolve todo o membro do paciente, né, e espera ficar no posicionamento, posiciona-se a articulação no posicionamento correto, é feita então uma linha, né, nessa plaquinha e feito traços perpendiculares para depois fazer o fechamento e retira então esse molde negativo, né? Esse molde negativo, então, ele é identificado e nós temos medidas, né, fichas de medidas específicas que nós criamos no setor para fazer todas as identificações necessárias para a confecção dessa órtese. Então, esse molde ele vai ser preparado. Essa que foi cortada para retirar, ela é fechada, então, com uma outra atadura. É o preenchimento do molde negativo com gesso, né? Normalmente 50-50. 50% gesso, 50% água.
aí coloca essa mistura dentro da órtese, ela vai endurecer, e esse molde cheio, então, ele vai passar por um processo de retificação, onde o técnico fixa, né, esse molde numa morsa, e é feito, né, lixa-se ali, e faz a colocação de regiões de alívio, né, trabalha realmente esse molde com todas as necessidades identificadas ali do paciente. Normalmente, né, faz ali, tem uma atenção especial no ar, que normalmente é uma das demandas, o paciente vem com essa demanda, né, normalmente tem um arco longitudinal medial desabado. É feita a equalização do molde, né, ele é colocado numa superfície plana, para que mantenha, né, o pé plantígrafo, e então é termomoldagem. Essa órtese, né, esse molde positivo, ele é colocado numa linha de sucção, então a placa de polipropileno, que é aquecida no fogo, alta temperatura, ela é então posicionada sobre esse molde. E essa linha de sucção, né, faz essa sucção e permite o acoplamento certinho dessa placa a esse molde de gesso. Normalmente é forrado esse molde com uma malhinha. E aí, o técnico, então, fecha direitinho esse polipropileno, e aí, posteriormente, é feito, né, a retirada depois que seca, esfria, passa um tempo ali nessa linha de sucção, esfria, o técnico vai retirar, então, com ferramentas, né, com uma serra e faca. Então, essa órtese está pronta para a prova. E aí a gente prova nesse paciente, como muito, né, faz um listinho para não ferir o paciente. E nessa prova são feitas marcações, determina ali pontos específicos onde precisa retirar, onde precisa recortar. É feito, então, né, todas as bordas direitinho, e faz a parte da selaria, que é a colocação dos passadores, né, fixa com repeat, passa os velcros direitinho, e é feita, então, a colocação dessa órtese nesse paciente. Trouxe aqui para vocês o vídeo, né, da colocação, para entenderem direitinho. Então, nesse momento, a gente passa muitas orientações para a família. É super importante, né, de repasse dessas informações. Então, a gente ensina o correto posicionamento. Esse é um paciente muito interessante, ele tem um aumento grande, né, do tônus, ele tem uma espasticidade. E olha o que acontece quando o técnico tenta colocar. O pezinho foge, né, do lugar. Então, nesse momento, a gente auxilia, né, fazendo a flexão do joelho, explicando para a mãe como deve ser colocado, o acompanhante desse paciente. Então, é feito o posicionamento corretamente e ali o técnico vai fazer a marcação, porque ele ainda vai retirar um pouquinho na região anterior, né? E também vai fazer os outros pontos para a colocação de um terceiro véu. E aí, esse aórtese, né, dependendo do caso do paciente, vai ser adaptado a um calçado, ou então vai ser colocado um antiderrapante embaixo, né, para fazer o treino. Isso aí vai variar de acordo com o de cada paciente. Bom, gente, com relação a essas, o que eu mostrei para vocês é a nossa principal demanda, né? E aí, nós temos outras órteses para membros inferiores, e é interessante destacar que às vezes o paciente precisa de uma AFO, mas tem uma contratura, por exemplo, em equino, né? Como é o caso desse paciente da segunda foto aqui. Então, é feito, né, a compensação, né, e permite a esse paciente uma marcha mais funcional, e eles relatam um alívio grande, né, quando o pneu deambular. Normalmente pode ser associado a um calçado com a compensação. Nós também temos uma demanda de distratores, né, para genuvaro e genuvalvo. Um retorno muito positivo com os pacientes com relação ao uso dessa órtese. Nós temos as órteses cruromaleolares, né, as polainas, para limitação do movimento de joelho. Normalmente é utilizado em crianças, né, com sequela de paralisia cerebral. Os detectores de elástico, né, também, pacientes têm rotação interna ou externa, e triângulo para abdução, normalmente aquele paciente que tem, né, o padrão em tesoura, né, tem um predomínio, então
com, né, risco de luxação de quadril. Então, nós colocamos esse triângulo em espuma, e nesse caso dessa paciente, associada a outras órteses também. E aí a gente orienta quanto ao uso da órtese, o tempo de uso, como que isso deve ser feito, para que a família entenda e participe desse processo para ter realmente, né, uma adesão ao tratamento. Outro tipo de órtese para membro inferior que nós disponibilizamos são as CAFOS, né? CAFOS normalmente pacientes com sequela de poliomielite, que fazem uso, né, de órteses muito antigas, usam há muitos anos, né? E, embora, assim, a estrutura dessas órteses seja a mesma ao longo dos anos, né, alguns materiais vão sendo modificados para permitir que elas fiquem leves, né, para permitir o uso de estados específicos, né? Como o caso dessa paciente, ela usava uma órtese com aquele calçado com estribo, e ela falou, gente, meu maior sonho é usar um tênis, um sapato diferente. Então, nós conseguimos, né, confeccionar com uma AFO e a colocação de um outro calçado, né, e manteve aí a condição dessa paciente. Esse é um outro exemplo, né, e no caso a paciente usa com um calçado nosso lá, confeccionado sob para ideal adequação, né, juntamente, né, as duas com bengalas canais também disponibilizadas lá no nosso setor. Com relação às órteses para a coluna vertebral, nós vamos ter esses aí na tabela SUS, e eu vou destacar para vocês as que a gente tem mais demanda lá. Normalmente colete put, né, alto e baixo para aquelas pessoas que têm dor lombar, né, torácica baixa, e aí nós orientamos bastante, juntamente com o pessoal da educação, sobre o uso adequado para que a gente não crie, né, uma dependência do uso. Os compressores, né, de compressão torácica para pectus carinado ou escarvado, esse paciente é um caso atípico, nós utilizamos 2 compressores e nós tivemos um excelente resultado, né, com essa colocação. Para pacientes com escoliose, normalmente colete Milwaukee ou colete Boston, quando é lombar baixa, né, e aí cada caso é analisado de forma muito específica, mas normalmente nós temos 2 tipos de colete. Temos também com relação a colete cervical. Na verdade, nós o cervical no ambiente hospitalar. O SER, ele oferece também um serviço, né, à Santa Casa de Diamantina. Então, normalmente é solicitado, né, colete Boston, normalmente o paciente com sequela, né, de fratura de alguma vértebra e precisa, né, desse momento da imobilização, precisa do colete OTLS, nós deslocamos, o terapeuta e o técnico fazendo na Santa Casa de Caridade, Diamantina, e aí esse colete, esse molde para a nossa oficina, confeccionado, e depois nós realizamos a entrega lá. E lá nós também costumamos atender o colete cervical, mais hospitalar, né? Não tanto do ser diamantino. Mas existe essa possibilidade também. Bom, com relação a calçados e palmilhas, também é uma demanda muito grande. Normalmente as palmilhas confeccionadas sob medida, né? A nossa principal demanda, aí a gente faz uma avaliação de cada paciente, de acordo com as diferentes, né, que existem, normalmente plantar, esporão de calcânio, metatarsalgia. Então, a gente analisa especificamente e faz aquela palmilha ali sob medida. E a outra demanda também muito importante lá é para a sustentação dos arcos plantares. São as duas que nós mais prescrevemos. E, com relação aos calçados, nós temos alguns tipos, né? O calçado anatômico para pés neuropáticos, que é o calçado especial, pré-fabricado, um fornecedor específico, e nós atendemos muito pacientes, né, com pé diabético, então normalmente esse calçado é destinado a esses pacientes. Tem os calçados confeccionados sob medida, né, um caso de um paciente que eu vou mostrar para vocês adiante. E também tem os calçados pré-fabricados, né, que normalmente eles têm contrafortes rígidos, né, lateral medial, que fornecem uma estabilidade melhor para o pé do paciente. Além disso, lá no SER, nós contamos com uma baropodometria, né? Nós fazemos a baropodometria dos nossos pacientes, nosso equipamento, né? Que permite a análise dinâmica da marcha, a tática dinâmica. Então, por meio desse exame, associada à análise, né, clínica ali do pé do paciente, a gente tem que fazer palmilhas, né, bem específicas
direcionados aí para a necessidade do paciente. Esse é o caso, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, um paciente com uma má formação congênita, né, dos pezinhos, e aí muito ativo, criança muito ativa, muito esperta, formando muitos calos, né, machucando mesmo o pé. Então foi criado, né? Hoje a gente já modificou muito esse calçado, já é bem diferente, mas é só para vocês entenderem, né, que tem uma marcha, né, funcional, o paciente consegue deambular sem dificuldade com o uso aí do calçado. Como eu disse, hoje já modificou bastante, está bem melhor do que isso. Mas é muito interessante, né? Ainda sobre órteses, né, para finalizar as órteses, é uma curiosidade. Na tabela SUS, nós não temos a disponibilização de órteses para membro superior, para posicionamento, né? Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de disponibilização desse recurso. A nossa demanda é muito alta, né? No entanto, nós não conseguimos, porque não tem esse código na tabela SUS ainda. Os dois tipos de órteses para membros da tabela, então, particularmente, eu nunca prescrevi, né? Eu nunca recebi o tipo de demanda que precisasse, né? A órtese estática mobilizadora axilopalmar do tipo aeroplano, que normalmente é para lesão de plexo braquial, queimado em fraturas, e a órtese tipo sarmiento para húmero, para imobilização, né, de fratura no húmero. Então, são só esses dois códigos de órteses para membros superiores, né, dispensados pelos. Bom, isso com relação às órteses, né, eram essas as informações. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os meus auxiliares de locomoção, né? Bom, nós temos a possibilidade de disponibilizar esses meus auxiliares de locomoção. Andador, nexo, né, com as 4 ponteiras, andador com rodízio anterior, bengala 4 pontos, bengala canadense e muleta axilar. Né? Nós temos fornecedores específicos e fazemos a entrega de acordo com a demanda dos nossos pacientes, que podem ser direcionados já com essa demanda, no nosso setor, nós podemos ter necessidade, e aí, então, nós prescrevemos. Uma curiosidade, tem também na tabela SUS, a bengala bastão, a bengala de 1 ponto, né? Então, nós não conseguimos disponibilizar, né, esses auxiliares de locomoção. Com relação às cadeiras de rodas, é uma também das principais demandas lá no setor. Né? Inicialmente, essa demanda ela é levantada na triagem, por meio de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e demais funcionários, né, do serviço. Nós fazemos, então, uma lista dessas demandas e as medidas de cadeiras de rodas acontecem em mutirão. Isso deve acontecer dessa forma, né, principalmente para facilitar a compra, né? Uma vez frete, existe todo um programa, um planejamento para adaptação dessas cadeiras. Então, na tabela SUS, nós temos esses códigos de cadeiras, né, que eu vou mostrar para vocês separadamente cada uma, cadeiras de rodas e para banho. E nós temos esses códigos de ação, que tem, né, aí a adequação postural das cadeiras. Então, basicamente, né, nós temos a cadeira de rodas monobloco, que é essa primeira. Essa cadeira, ela não tem o fechamento em X, né, ela é normalmente a parte do encosto, e normalmente é prescrita para o paciente que tem uma agilidade, que consegue, né, tocar bem o aro, né, por meio do aro de propulsão. Normalmente pacientes paraplégicos, né, tem essa demanda, pacientes mais ativos. A cadeira de rodas padrão é uma cadeira normalmente com fechamento em X. Normalmente, a cadeira que vem, né, do fornecedor, essa lona, ela costuma ceder, né, selar, que a gente fala. Então, normalmente, nós fazemos uma adaptação de assento e encosto mais reforçado para aumentar a durabilidade dessa cadeira e também permitir um melhor posicionamento do paciente, uma melhor adequação postural. A cadeira padrão infantil, né, para pacientes para crianças que têm mobilidade maior, que querem tocar a cadeira, né? Aí nós prescrevemos esse tipo de movimento. Tem a cadeira de rodas para tetraplégico, que aí são as cadeiras mais adaptadas, né? Normalmente para crianças com sequelas neurológicas, né? Adultos e crianças com sequelas neurológicas. E essa cadeira
E aí temos esses dois modelos, né? Esse mais adaptado, como essa cadeira rosa, e esse outro modelo que tem o fechamento em X, essas duas cadeiras permitem o encosto, né? E aí realmente são para pacientes com maior comprometimento motor, precisam realmente de mais adaptações. Nós também temos o código da cadeira acima de 90 quilos, né, para aqueles pacientes obesos, uma cadeira diferenciada, né, uma cadeira mais resistente. Com relação a cadeiras para banho, nós temos a cadeira para banho com assento sanitário, cadeira para que ela não tem, né, a diferença delas é que ela não tem o aro de propulsão, essa aqui é o paciente consegue realmente tocar, né? Quando a gente vê a medida de cadeira de rodas, existe toda uma avaliação, não só a questão motora, mas também com relação a todas as outras questões, né, que envolve. Como é a casa desse paciente, é uma casa adaptada, né? A gente está, né, numa região do Vale de Jequitinhonha, então normalmente o paciente tem a limitação, né, da adaptação dessa casa para o uso dessa cadeira. Então nós orientamos, né, e direcionamos o que melhor atender o paciente dentro daquela condição, daquilo que realmente é possível para ele, né? Nós temos as cadeiras com encosto reclinável, né, que no caso é esse modelo de cadeira mais maior, o reclínio, né, dessa parte superior do encosto, e aí permite uma melhor acomodação do paciente. Essa outra aqui à direita também, normalmente para crianças, né? E a cadeira de rodas para banho em concha. Essa cadeira, eu trouxe também para vocês uma curiosidade, essa cadeira ela só pode ser disponibilizada para crianças até 4 anos de idade. E a gente sabe que, né, muitas crianças poderiam beneficiar, né, com crianças, né, com mais de 4 anos, né, mas essa é também uma limitação, né, um desafio nas especificações dela, realmente até 4 anos de idade. Então, com relação às cadeiras de rodas, né, falar um pouquinho mais para vocês autorizada. Uma outra possibilidade, né, a disponibilização de uma almofada de assento para prevenção de úlceras de pressão em células de ar. Hoje nós trabalhamos com um modelo, né, que é uma almofada híbrida. Ela tem a espuma e tem as células de ar, onde nós informamos, explicamos para o paciente como que é feita, né, a calibração dessas células de ar, e ela ajuda muito na prevenção, né, dessas úlceras por pressão. Uma outra demanda, uma demanda muito alta no nosso setor por parte dos da cadeira de rodas motorizada, né? Os pacientes buscam muito, né? Eu quero uma cadeira de rodas motorizada, como que eu faço para poder conseguir? Assim como todas as cadeiras, existe toda uma regulamentação, né? Vários critérios para a prescrição específica dessa cadeira para os pacientes. E eu trouxe a especificação da motorizada, né? Como vocês podem ver, a idade mínima para disponibilizar a cadeira é 12 anos. Então, a gente não consegue disponibilizar essa cadeira para crianças, né? Nós trabalhamos com esses dois modelos da foto e, como eu disse, a avaliação é muito criteriosa, né? A cadeira de rodas motorizada ela é indicada somente para as pessoas que apresentam incapacidade de deambulação, ausência de controle de tronco, cognição, que tenham, né, cognição, audição e visão suficientemente preservadas, condições favoráveis para o manejo do equipamento. É o que eu falei, né? Feita entrevista para saber como é a casa desse paciente, qual é o terreno, né, que ele vai utilizar essa cadeira, enfim. Então, tem as condições científicas, né, descritas pelo Ministério da Saúde. Então, o paciente ele precisa apresentar, né, dentre esses itens, a diminuição ou ausência da força muscular dos membros inferiores que impossibilite a propulsão manual, ou ausência de membros inferiores, ou que impeça a ação de atividade de propulsão de cadeiras de rodas. E dentre, né, as ações, nós temos os CIDs, né, que compõem, né, essa prescrição. São CIDs muito específicos. No SER, nós fazemos uma avaliação muito criteriosa.
é feita a avaliação por nós, fisioterapeutas do setor de OPM. O paciente também passa por uma avaliação por uma terapeuta ocupacional, que aplica testes específicos, e uma psicóloga, que também avalia testes específicos. Após essas avaliações, nós reunimos, né, 3 profissionais e discutimos sobre a indicação ou não da cadeira de rodas motorizadas, né, porque é uma enorme responsabilidade. E após receber essa cadeira, no SER ele vai passar por um treinamento para uso, né, onde nós explicamos tudo sobre a cadeira, como que deve ser feito, né, o uso dela, enfim. É isso, com relação à primeira parte. Muito bom, Vanessa. Você fala muito bem, é um trabalho muito importante, essencial, né? A gente fala tanto na universidade, integralidade do cuidado, que é um dos princípios, uma das diretrizes do SUS. E a pergunta que eu te faço é, dentro dessa sua experiência prática, qual que seria o grande desafio? Porque vocês têm um trabalho muito refinado, muito qualificado, que muitos profissionais não conhecem, muitas pessoas não sabem nem o que é ser, né? Um dia, há muitos anos, eu já falava de ser e as pessoas não sabiam. Eu lembro de falar do Viver Sem Limites, as pessoas não pegam para ler. Quando eu falo as pessoas, são os próprios profissionais, né? Então, há um desconhecimento por parte dos próprios profissionais, e existe a importância da continuidade do cuidado. E o grande desafio de serviços como esse de Diamantina, esses centros de reabilitação, é que muitos usuários, eles saem de casa 2, 3 horas da manhã, na zona rural, para chegar no centro da cidade que ele mora, para pegar um ônibus 6 horas da manhã, para chegar no centro de reabilitação às 7, 8 horas, fica ali o dia inteiro, e é um trabalho que ele precisa de uma continuidade, né? Então, a minha pergunta é, o desafio, ele sempre existiu, né? Eu queria saber de você como que está hoje essa comunicação com profissionais dos municípios. Nem todo município tem fisioterapeuta, mas um modelo de referência que você já viu, porque às vezes tem cidades, modelo, né? Eu queria saber, assim, o que seria referência para a gente, dentro da experiência do Ser de Diamantina, nesse ponto da concessão de órgãos. Você se refere ao acompanhamento do paciente após a disponibilização, certo? Isso. Então, nós fazemos, Peterson, assim, um trabalho, a gente dedica bastante tempo à orientação desse paciente com relação ao uso, né? Porque o paciente, ele não tem alta do serviço de órtese, né? Porque esses recursos, né, não tem alta durante o acompanhamento, ele sempre tem um acompanhamento, porque esses materiais desgastam, né? E ele tem um tempo de troca, e eles são orientados, muito orientados quanto a isso. Então, por exemplo, as órteses, as AR, elas podem ser disponibilizadas a cada 6 meses. Então, esses pacientes, eles também estão em fase de crescimento normalmente, nós precisamos estar continuamente, né, trabalhando para que eles façam uso de maneira adequada. Hoje, estamos conseguindo ter um vínculo muito interessante com os profissionais da rede. Para vocês terem, nós temos um grupo, né, no WhatsApp dos profissionais da rede, em que nós conseguimos ter essa relação. Então, às vezes eu consigo, eu estou precisando falar com o fisioterapeuta de Guanhães sobre tal paciente. Um exemplo, a paciente ia receber de rodas motorizadas, né, só do setor de OPM, não tem outras demandas no serviço, e receber essa cadeira de rodas motorizadas. Ela não pode passar pelo treino, não tem essa condição, como você disse, cidades muito distantes, muito tempo de viagem, então não tem condição de ficar fazendo esse transporte, né? E é bem atendido e assistido pelo município. A gente pode fazer um documento onde um termo de responsabilidade, onde esse profissional do município ele assina, né? Destacando, né? Que está a ser responsável pelo treino desse paciente. E aí a gente consegue ter uma relação, né, muito interessante, muito boa com esses profissionais. Mas não é uma realidade, obviamente, em todos os casos, né? Por isso faz um acompanhamento. Normalmente a gente entrega
e marca reavaliações, dependendo do caso, mais frequentes, e sempre orientamos ao paciente o tempo de retorno, né, o tempo para troca ou para ganhar realmente, para receber um novo recurso, independente de qual seja, e sobre a disponibilidade do setor em acompanhar, que é o que eu acho mais interessante desse trabalho, né? A gente não simplesmente entrega, às vezes, né, as próteses, a gente faz o acompanhamento, a gente se preocupa que o paciente realmente faça o uso de maneira adequada, em caso de dúvida, ele realmente compareça e nos solicita, né? Então, é um trabalho que a gente vem mobilizando há muito tempo e que tem tido bons resultados. Os pacientes, eles estão mais participativos. Eu vejo isso mais sendo integrado, sabe? Cada vez mais o paciente ele está assim, em processo e do que ele realmente tem disponível, né? Tem casos muito específicos onde a gente explica que a gente vai fazer uma tentativa, né? Enfim, um caso que aconteceu essa semana, um paciente com uma alteração, já muito adaptado a uma condição, mas com muitas dores. Então, a gente faz uma primeira tentativa com um calçado, com uma palmilha, e reagindo esse paciente para ver se ele se adaptou aí ao estado, olha, não machucou, esse jeito não estou conseguindo, faz a adequação ali. Então, a gente tem um acompanhamento desse paciente, né? E essa relação a gente tem tentado melhorar, né, com os profissionais. O SER tem uma dinâmica muito interessante de convida, né, os profissionais da rede para ter um seminário, né? Durante o período pandêmico, obviamente, não aconteceu, mas vinha acontecendo, e o último foi muito bom com relação às próteses, porque aí a gente explicou direitinho quais os sistemas, como que o paciente utiliza, e esses profissionais muito interessados, né, em aprender. Então, é uma coisa que eu vejo que está sendo construída realmente. Estamos alguns passos, muita coisa precisa melhorar, mas eu acredito que isso é muito positivo. Muito bom. A Marcela tem uma pergunta. Antes de passar para a Marcela, eu tenho uma segunda pergunta. Você disse que tem algumas órteses para membro superior que não tem. A questão da idade, né, que tem a limitação do critério da idade. Como que vocês, né, vocês percebem as limitações? Como que vocês têm registrado essas propostas junto ao Estado, junto ao governo federal? Isso é uma questão, acho que, importante, porque a universidade ela quer também o que é de melhor, né? E tem a questão do controle social, né, da gente ter uma forma de reivindicar aprimoramentos, que a gente sabe que essa tabela já bem realmente ultrapassada na questão financeira, principalmente, né? Sim, sim. Como que vocês passam essas propostas junto ao Estado? Isso fica mais na atribuição da gestão, eu acredito, né? Sim. Mas eu acho que, né, você hoje, como uma profissional especializada, com formação, né, de um doutorado bem qualificado, produzir conhecimento, e eu acho que você tem um papel muito importante nessa relação do serviço com a ciência e também com o controle social na perspectiva de aprimorar o sistema, né? Porque se ninguém gritar, se ninguém falar, a gente acaba continuando do jeito que está. Então, é uma Exato. provocação que eu te faço, assim, o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar, a gente tem uma parceria com a FJM, parceria com a FJF, porque o que a gente quer é o melhor para o paciente, né? Então, o que você pensa, assim, em relação a como melhorar o que já está bom, mas a gente pode pensar em aprimoramento? Sim. Eu vejo assim, Peterson, existe um trabalho muito, muito, muito intenso por parte do pessoal da gestão, realmente, para mobilizar isso. E eu sei que não sou totalmente, né, não faz parte da minha das minhas atribuições, sei que existe esse esforço muito grande e que aparentemente
tem surtido efeito, né? Tem sido mobilizado, né? Mas eu acho que o principal é mostrando os resultados, né? Mostrando aquilo que tem sido feito, né? O que a gente tem disponibilizado, né? O que a gente tem feito e mostrar que a gente entregar um produto com uma qualidade inferior não é uma economia. O cliente vai precisar de mais trocas, né? Ele vai precisar de um acompanhamento melhor. Então, investir em qualidade é sempre mais benéfico, né? E é por meio realmente desses levantamentos, né, que a gente faz com frequência, games disponibilizados, o aumento desses pacientes, essa taxa de entrega, esse volume, ele é muito grande. Então, é por meio dessas comprovações mesmo. E eu acho extremamente importante o vínculo realmente entre a universidade, o centro especializado em reabilitação, no desenvolvimento de pesquisas nesse sentido, de monitoramento, né? Está inserido nesse processo realmente para a gente identificar, né, aqueles pontos que realmente precisam ser modificados e promover soluções, né? Chegar a algum ponto para que esse registro ele fique bem organizado, né, e bem direcionado. Eu acho que é esse o caminho. Não sei se eu te Ótimo. respondi. Respondeu, com certeza. Marcela, você quer fazer uma pergunta, algum comentário? Eu queria só perguntar se como é que esse processo do acompanhamento, porque sei lá, uma vez que o paciente já tem a órtese ou a cadeira de rodas e ele não frequenta esse acompanhamento, assim, ele pode perder esse benefício? Ou como que procede isso? Como eu falei, o paciente ele não perde o vínculo com o setor de órteses e próteses. Esse paciente, por exemplo, que foi atendido lá no setor de reabilitação e teve uma alta ou uma transferência para o município, no documento que o profissional faz a alta ou a transferência, ele coloca que o paciente tem acompanhamento no setor de OPM. Então, isso permite que ele possa nos solicitar, né, atendimentos. Então, os pacientes, isso é uma orientação dada aos pacientes. Olha, o prazo, né, para você receber uma nova cadeira de rodas é com 2 anos. E aí, esse é realmente o prazo da cadeira de rodas. Mas caso você tenha algum problema, né, tenha alguma necessidade com relação à cadeira, pode nos... E isso acontece. Né? Não são todos os pacientes. Mas, normalmente, também, as secretarias de saúde, eles identificam essa demanda, né, nos municípios e também encaminham para a gente o pedido, a solicitação desse paciente. O acompanhamento é feito dessa forma. O paciente é orientado, ele sabe desse vínculo e também pode ser levantado, né, a demanda por meio do município. Então, se ele, mesmo sem ele procurar, sem participar desse acompanhamento, ou ele continua no sistema? Ele continua no sistema. O paciente, ele pode procurar ou não, né? Muitos pacientes realmente não procuram mais. E aí, como eu estou te falando, às vezes o município, né, que tudo ele identifica, e aí ele pode encaminhar esse paciente. Mas esse vínculo com o setor de órteses e próteses, ele permanece. Ótimo, Vanessa. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E no Eu que próximo agradeço. vídeo, a gente vai falar sobre as próteses. Até lá, gente.